Estou feliz por estar aqui com você novamente e por participar deste momento tão importante, que é falar desse desafio que vocês abraçaram, que é a construção desse templo. E eu me sinto muito feliz por participar disso, porque nós também estamos vivendo a mesma situação lá em Auriflama. Estamos também, toda a igreja empolgada, abraçada com uma construção. Estamos construindo também um templo para a glória de Deus naquele lugar. Então, quando eu fui convidado para esse momento, aceitei o convite com muita alegria. E eu quero ler um texto para que eu possa embasar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para este momento com vocês. Eu gostaria que você fosse comigo lá em Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4. Você lesse comigo esse texto em nome de Jesus. Neemias capítulo 1, aliás, versículo 4. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Prometo para você que serei bem breve hoje, antes das 2 da manhã nós sairemos daqui com certeza. Não tenho pretensão de ser hoje muito demorado na ministração, amém? Quem trouxe lanchinho já vai passando a marmitinha um para o outro. Vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei, orei ao Deus do céu, e então disse: o Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Deus guarda aliança com quem? Está aí, olha. Deus guarda aliança de amor leal para com os que te amam, obedecem os teus mandamentos, e Ele ouve a sua oração. Vamos ler até aqui. Fecha os teus olhos. Pai amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é tão poderosa, tão maravilhosa, e que ela nesta noite possa encontrar acessibilidade, ó Deus, nos nossos corações. Encontrar os nossos corações acessíveis, preparados, prontos, ó Deus, para que ela possa ser semeada e venha dar frutos e frutos que saltem para a eternidade. Deus, nós repreendemos toda ação contrária, todo bloqueio na mente, no intelecto, na alma, tudo aquilo, ó Deus, que possa impedir os teus filhos de serem ministrados e abençoados pela tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pois bem, queridos, estamos aqui com um propósito muito claro nesta noite, que foi dado, que é o marco para que vocês comecem a orar e se prepararem para uma oferta anual que vocês têm o costume, pelo que a pastora Amélia me falou, que vocês tirem esta oferta anual para a construção do templo. Glória a Deus por isso. E o que é que esse texto tem para nós neste momento? Qual o sentido deste texto de Neemias para uma igreja que está em plena construção e em tempos difíceis? Uma igreja construindo em tempos difíceis. Então, qual a mensagem desse texto para mim e para você? Para a igreja, para a PIB de Auriflama e para a PIB de Jales. Qual o sentido desse texto? Será que é simplesmente também para que nós possamos mover os corações e preparar os corações? É simplesmente porque eu quero convencer você nesta noite que você precisa abraçar esta causa? Não, não é só isso. Esse texto tem alguns princípios, entenda isso. Este texto contém alguns princípios que vai te destravar, preste atenção nisso, para que neste tempo, dito tempos difíceis, você possa em Deus não só ser alguém que vai participar desta construção, mas ser alguém que vai construir na sua vida particular também projetos e sonhos de Deus que está na tua vida em nome de Jesus. Então esse texto, se você entender o que eu quero passar para você nesta noite, aquilo que Deus primeiramente ministrou no meu coração, eu não tenho dúvidas que Deus vai virar algumas chaves na sua vida. Vai virar algumas chaves na tua mente, na tua maneira de pensar, na tua maneira de falar, na tua maneira de agir. Deus vai virar chaves na tua vida empresarial, na tua vida financeira, na tua vida física, em todas as áreas. Eu creio nisso, meu irmão. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, entenda uma coisa.
Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Neemias, que recebe uma notícia do seu povo. Alguém traz uma notícia de Jerusalém, falando da cidade santa como estava, e ele se desespera porque vê a cidade. A notícia que ele tem é de que a cidade estava saqueada, queimada, destruída, e o povo estava disperso e distante de Deus. A questão não era só a cidade queimada, porque quando nós olhamos a grosso modo, nós imaginamos Neemias estava triste porque era a cidade santa, a cidade de Deus estava destruída, o povo estava todo sendo escravizado, não, mas ele também se lamenta pela situação e a condição espiritual e moral do povo de Israel. Então, daqui nós vamos para o primeiro ponto desta noite, a primeira lição que nós precisamos tirar para este tempo de construção. A primeira lição que nós precisamos tirar para as nossas vidas é que em tempo de construção, o altar precede as paredes. Em tempo de construção, o altar precede a parede, ou seja, nós não podemos nos esquecer do altar, da vida espiritual, do altar do jejum, da oração, da consagração, de buscar a Deus todos os dias, porque quem vai fazer o milagre acontecer, quem vai gerar o milagre é só Deus, meu irmão. Entenda uma coisa e preste atenção nisso. Neemias sabia que humanamente falando seria impossível para ele fazer qualquer coisa se Deus não intervisse. Neemias sabia que aquela situação era humanamente impossível de se resolver simplesmente com recursos e argumentos ou circunstâncias humanas. Ele não conseguiria resolver aquela situação. Portanto, ele parte para a oração e para o jejum. Ele vai para o altar, ele vai para o joelho. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tem muitas coisas na tua vida, que se o joelho não descer, a coisa não vai acontecer na tua vida. Tem muitas coisas que só vão acontecer na nossa vida, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós nos colocamos em oração diante de Deus. Não adianta nós queremos viver uma vida de crente 6 horas. No Paraná, meu irmão, teve um tempo que eu tive que orar para Deus tirar uma tristeza, uma vontade de dar uma paulada na cabeça de uma pessoa lá. Porque eu saí, eu e a minha esposa, essa linda mulher que vocês viram aqui, com a nossa filhinha recém-nascida. Nós éramos pastores de uma congregação longe de onde nós morávamos, em Cianorte. Nós não tínhamos carro, lá um frio, lá quando faz frio, meu irmão, não é para brincar. Lá o frio leva as coisas a sério, não é esse frio aqui, baiano aqui de São Paulo, sabe, esse frio zen aqui de São Paulo, não. No Paraná, quando faz frio, é para acabar mesmo. E nós saímos com a nossa filha dentro do carrinho, caminhamos quilômetros para chegar na igreja, para ir para o culto, e nós passamos na frente da casa de um vizinho, dois quintal para frente do nosso. Ele estava na varanda da casa dele, com a televisão ligada, com a porta aberta, ele sentado lá fora, aposentado, o carro na garagem, e a gente passava por lá, ele, ô pastor, o senhor ora lá por mim? Meu irmão estava agarrando um ódio daquilo. Porque tem um monte de crente 6 horas, que vive esperando que a pastora ore, que os pastores orem, que o Ministério de Libertação ore, mas ele mesmo não ora. Neemias entendeu que as coisas só mudariam na vida dele e na vida do povo de Deus, se ele fosse para o joelho. Diga para quem está do teu lado, meu irmão, as coisas vão mudar, mas se você for para o joelho, aprenda a orar, que as portas se abrem, que a vida muda, que o céu se abre, que o milagre acontece. Neemias, ele começa nos ensinando isso, restaura o altar, tudo começa no altar. É o popular versículo que nós cansamos de falar, mas que muitas vezes nós nos perdemos no nosso dia a dia com esse texto, quando Jesus fala assim, olha, mas buscai, como é que é? Eu já me esqueci, como é que é? Não, está feio, vamos começar de novo. Mas buscai primeiramente. Então você sabe, uai. Então você sabe ele. E por que no dia a dia às vezes nós nos esquecemos disso?
Às vezes nós agimos na emoção, tomamos decisões precipitadas, ao invés de irmos para o joelho buscar o altar de Deus para as nossas vidas. Neemias entendeu que aquela obra só se concretizaria se o altar fosse restaurado primeiramente. Ele olhava para a condição de Israel e entendia que Israel estava totalmente distante de Deus. E ele sabia que o milagre só aconteceria se Deus intervisse. Mas ele sabia que se Deus intervisse naquela situação, eles conseguiriam fazer aquilo de forma milagrosa, de forma miraculosa. E ele vai para a presença de Deus, ele restaura o altar, ele começa a orar, ele começa a buscar em Deus, e o milagre começa a acontecer. Deus já move o coração do rei, o rei já cede recursos para ele, os recursos começam a aparecer, a porta começa a se abrir, e a coisa começa a dar certo. Quando nós colocamos o altar de Deus na nossa vida em primeiro lugar, as coisas acontecem, meu irmão. Quando você aprende a diariamente colocar o altar de Deus na sua vida, as coisas acontecem. Agora, quando você ainda insiste em fazer do teu jeito e não do jeito da palavra, as coisas não funcionam. E eu tenho certeza, meu irmão, que os céus têm coisas grandiosas, extraordinárias para fazer na tua vida. Eu declarei aqui hoje pela manhã e quero declarar agora à noite: vocês viverão nesta igreja um tempo de aceleração do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Tempo de aceleração na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida financeira, em todas as áreas, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é frase de efeito. Bispo, mas tempo de aceleração, que jeito? Isso não é só para empolgar o coração das pessoas? Não é não. O pessoal da mídia consegue colocar para mim no telão aqui, Amós capítulo 9, versículo 13? Amós 9, 13. Deixa eu te mostrar uma coisa para você entender um pouco melhor o que eu estou querendo te dizer e o que nós estamos vivendo lá. Escuta aqui o que diz o texto, olha só. Eis que vem dias. O que está acontecendo? Diga comigo, esses dias chegaram, bispo. Você crê que esses dias chegaram para a tua vida? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Toma posse, hein, meu irmão, levanta a tua mão e diga: esses dias é para a minha vida, chegou para a minha vida esses dias. Escute o que diz o texto: eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Você consegue entender isso? A pessoa está lavrando, lavrar é preparar a terra, e Deus está falando assim: vai chegar um momento na tua vida, igreja, se você se manter fiel, se você se manter focada, se você se manter na minha presença, que eu, diz o Senhor, para você que está cegando, eu já vou te dar aceleração, ao ponto de você alcançar aquele que já está colhendo. Isso é a aceleração do céu sobre a nossa vida. É Deus falando assim: olha, eu, o Senhor teu Deus, tenho poder para acelerar processos na sua vida. Deus tem poder para acelerar processos na sua vida. Receba aí agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele diz: e o que lavra alcançará o que cega. A pessoa começou a lavrar, Deus já vai dar alegria para ele, acelerar o processo, ao ponto dele já chegar na colheita. E os que pisam as uvas, e os que lançam semente, e os montes destilarão mosto, e todos os horteiros se derreterão. Tempo do mover sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero ensinar para você nesta noite. Se você restaurar primeiramente o altar, se a tua vida estiver no altar, meu irmão, nada vai impedir esse tempo do agir de Deus na tua vida. Este é o primeiro ponto. O altar precede as paredes. Diga comigo: primeiramente o reino, depois as demais coisas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero ministrar para você é que a unidade, a união gera o milagre. Diga comigo: a unidade gera o milagre. No capítulo 3 de Neemias, se você for ler o capítulo 3, você vai ver que por várias vezes aparece uma frase: e cada um
defronte da sua casa reparou o muro. E cada um defronte da sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu separei esse trecho? Porque, queridos, esse texto fala da unidade do povo de Deus, fala do senso de propriedade e corresponsabilidade. Propriedade e corresponsabilidade. Neemias conseguiu liderar aquele povo ao ponto de chegar ao ponto, aliás, de que cada um deles entendesse que eles eram responsáveis e corresponsáveis por tudo que iria acontecer. Eles eram proprietários daquilo, eles eram os que tinham domínio sobre aquela construção, e era eles que tinham que ter corresponsabilidade com Neemias. O que eu estou querendo dizer com você? Que a PIB de Jales, queridos, não é apenas uma grande igreja, não é apenas uma mega estrutura, não é apenas uma igreja que você vai sair pela cidade dizendo assim: nossa, a minha cidade é uma cidade com dimensões maravilhosas, a minha igreja, ela é fantástica, ela é grande, é a maior igreja da cidade. Não, Deus está falando para você: olha, eu estou construindo aqui um farol de esperança para esta cidade. A PIB de Jales será um farol de esperança para esta região. A PIB de Jales será um lugar de famílias restauradas, será um lugar onde o solo vai haver discipulado, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver a preparação de uma geração para o céu, para a eternidade. Não é simplesmente uma grande igreja, mas é um grande mover de Deus. Mas para isso todos precisam abraçar. A estratégia aqui foi unidade. O texto fala por diversas vezes que eles se uniram. E se há alguma coisa que Deus opera é quando há unidade. Quando nós nos unimos, queridos, a coisa acontece, a coisa funciona. Cada um, aquela muralha era algo extraordinariamente grande. Eu estive lá e consegui ver um pedaço da muralha, da antiga muralha. Andei pelas ruas lá da velha Jerusalém. E eu vi lá a muralha. Tem blocos de cimento lá, blocos de pedra, aliás, gigantescos. Que 15, 30 homens não conseguem mover um bloco daquele. Então, aquele muro não tinha a ver simplesmente com pedras, com estrutura física, mas tinha a ver com a identidade daquele povo. E quando a família abraçava a muralha de frente com a sua casa, eles estavam abraçando a restauração da sua identidade, a restauração da sua segurança familiar, do seu patrimônio, de tudo aquilo que diz respeito a eles. Porque a muralha diz respeito à identidade, à segurança e à proteção. Uma cidade sem muralha era uma cidade desprotegida. Uma vida que não tem a muralha de Deus levantada ao redor dela é uma muralha que está exposta ao inferno. Muitas vidas têm sido saqueadas pelo inferno. Muitas famílias têm sido saqueadas pelo inferno, porque estão com muralhas derrubadas. Então muralha não tem simplesmente a ver com blocos de pedra, mas tinha a ver com a identidade. Uma cidade que tinha uma muralha grande, fortificada, bem forte, era uma muralha, uma cidade que era temida, que era respeitada. Ninguém se metia a atacar de qualquer jeito, porque sabia que perderia a batalha. Então Neemias entendia que restaurar os muros de Jerusalém significaria restaurar a dignidade do povo. O inferno não entraria mais a qualquer momento, o inimigo não entraria mais a qualquer momento, ninguém entraria mais a qualquer momento naquela cidade e faria o que queria. Não, agora eles estariam novamente protegidos e guarnecidos pela muralha. Então muralha tem a ver com a identidade. Então quando você abraça a causa desta igreja, você está abraçando a causa também que tem a ver com a sua identidade como cristão, como membro de uma igreja batista nesta cidade. É a tua identidade que você está abraçando. E nós precisamos ter esse senso de corresponsabilidade. A igreja não é da pastora Amélia e da diretoria. Esta igreja é você, meu irmão. Diga: eu sou desta igreja. Então você precisa abraçar esta causa. E nós precisamos entender isso. Quando nós geramos esse senso de responsabilidade, tudo fica mais fácil. A pastora não fica tão pesado para ela o ministério, a liderança da igreja não fica tão pesado para eles a liderança da igreja, porque todos têm esse senso de pertencimento.
e de corresponsabilidade. Esta obra, vão dizer, pastora, não é da senhora, é nossa. Eles vão bater no peito e vão falar, é nossa. Nós estamos assumindo junto. A pastora pode contar com você, sim ou não? É mesmo? Se coloque de pé comigo, então, quem está disposto a abraçar essa causa com a pastora Amélia. Vem aqui, pastora Amélia, fazendo um favor. Tem muitas igrejas que estão fracassadas, porque nós temos um grupo de cristãos que vão lá buscar bênção, que não se sentem pertencentes à igreja. Mas aqui, pastora, eu vi que é diferente. Todos se levantaram. Todos se levantaram. Eu quero que você, olhando para a pastora Amélia, diga assim para ela, pastora Amélia, eu entendo que eu também sou responsável por essa construção. E eu quero ser um co-participante com a senhora. Conte comigo. Empenho a minha palavra diante dos céus e da terra nesta noite. Pode contar comigo. Foi de coração isso? Então aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Pode se assentar. Queridos, é tão bom quando nós vivemos isso dentro da igreja. Neemias alcançou isso. Ele desafiou o povo e ele teve um feedback muito positivo do povo de Israel. Cada um de acordo com as suas condições, de frente da sua casa, restaurou o seu pedaço do muro. Entenda uma coisa. Deus não nos chama para fazer tudo, mas nos chama para fazer algo. Está entendendo isso? Deus não está te chamando para fazer tudo sozinho aqui, mas Deus está te chamando para fazer algo aqui neste lugar. Então, a grande questão é, a parte do muro que está na sua frente, que está diante de você, a parte que te toca, vai ser reparada ou vai ficar no chão? Vai ser edificada ou vai ficar aberto? Eu quero crer que nesta noite, nenhuma parte de muros que está aqui ficará no chão, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai reparar aquilo que está diante de você, para a glória de Deus Pai. Porque quando você repara a frente do muro da frente da sua casa, você está trazendo proteção para a tua casa, segurança para a tua família e restaurando a tua identidade. Entende esses princípios espirituais? Porque espiritualmente muralha traz isso, traz esse sentido. Restaurar a muralha significa restaurar a identidade de um povo. Restaurar a proteção de um povo. E trazer segurança para este povo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda isso. O inferno não vai conseguir invadir a tua casa e roubar aquilo que te pertence. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, as muralhas do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando. O Senhor está ao nosso redor, em nome de Cristo Jesus. Entende isso? Este é o segundo ponto. E o terceiro ponto, e daqui a pouco eu já vou encerrar, eu não vou me delongar nesta noite. O terceiro ponto é, blinde a sua mente contra o desânimo e contra a desistência, o cansaço. Deixa eu te dizer uma coisa. É muito comum em tempos de construção, o desânimo chegar. Algum tempo atrás eu preparei uma mensagem para pregar na igreja, e eu fui fazer uma pesquisa. Eu queria preparar um postzinho para as redes sociais, e eu fui fazer uma pesquisa sobre obras inacabadas. E eu digitei lá no Google, lá, obras inacabadas, porque eu queria pegar algumas imagens para montar o post. E nesta pesquisa que eu fiz, apareceram muitas igrejas, obras de igrejas inacabadas. E aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção. Porque o que leva a uma igreja que
tem um Deus tão poderoso com ela, a começar uma obra e a desistir no meio dela e abandonar esta obra. Eu já vi pastores que venderam a igreja no meio da construção, pela metade inacabado, venderam o terreno, que lutaram tanto e depois, em um momento lá de desespero, acabam vendendo aquilo e abandonam tudo. Obras inacabadas. E você vai conversar, a maioria deles foram tomados pelo desânimo. E o desânimo, ele chega, meu irmão, na vida de todos. O cansaço chega na vida de todos. Os tempos difíceis chegam na vida de todos. Isso faz parte. Mas nós, quando estamos em Cristo Jesus, nós vamos entender que não importam as circunstâncias, não importam os problemas, se nós estivermos em Deus, Ele nos fortalecerá para chegarmos até o fim de tudo aquilo que Ele nos entregou nas mãos. Nós não vamos deixar nada pela metade. Você não vai deixar nenhum projeto inacabado na sua vida. Você não vai ter a decepção de chegar daqui a alguns anos e olhar para trás na sua vida e ver obras inacabadas, projetos inacabados e muito menos a sua igreja, mas você vai se alegrar em Deus, porque você vai olhar para trás na tua vida e vai ver que em muitos momentos você não tinha recurso, você não tinha força, você não tinha condições e Deus interviu na tua situação e você venceu, você terminou, você concluiu em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que nós precisamos é de Deus ao nosso lado. Mas o diabo vai tentar. Escute, o diabo vai tentar. E ele tenta. Aqui ele mandou Tobias e Sanbalates para ir lá e ficar tentando distrair Neemias e o povo da construção. Esta é uma das estratégias do diabo, sempre tenta nos distrair, sempre manda os seus enviados para tentar roubar a nossa atenção e tirar o nosso foco daquilo que de fato importa. Então muito cuidado com isso, porque esta é uma das estratégias de Satanás, fazer você perder o foco, fazer você tirar a atenção daquilo que Deus de fato colocou nas tuas mãos, daquilo que Deus te deu como propósito de vida. Tobias e Sanbalate chegam lá e começam a falar: ei, o que vocês estão fazendo aí? Como se ele não soubesse, como se ele não estivesse vendo. O que vocês estão fazendo aí? Que conversa é essa? Que muro é esse que vocês estão fazendo? Será que vocês não perceberam ainda que a obra que vocês estão fazendo, estão construindo, é muito frágil? Isso aí não vai dar certo. Queridos, eu sei que para muitas pessoas que viram o início dessa construção, achou que isso aqui era uma loucura. Achou que isso aqui era uma insanidade do pastor Elias. Não vai conseguir, não vai dar certo, e eu quero ver a maioria destas pessoas, Deus não permitiu alguma delas morrer ainda, porque os olhos delas terão que ver esta obra concluída para a glória de Deus. Porque zombaram, escarneceram, mas elas verão que o Deus da provisão se manifesta neste lugar, e não faltará recursos nesta igreja para a conclusão desta obra, e os recursos chegarão primeiramente na tua empresa, no teu banco, no teu salário, no teu bolso, em nome de Jesus. Vai chegar primeiro aí, diga comigo assim, vai chegar primeiro aqui. Eu declarei lá em Auriflama no começo, porque nós éramos uma igreja que o pessoal falava assim, não vai dar certo. Quando nós compramos terreno já foi uma loucura. Já acharam que nós éramos loucos, porque uma igreja de 100 membros na época, comprar um terreno de quase R$1 milhão. Acharam que nós éramos loucos. Eu já ouvi isso também, pastor Amélio. Bispinho é doido. Já pagamos o terreno, já estamos construindo. E eu sempre falei para a igreja, irmãos, Deus sabe do meu coração, e eu vou falar algo para vocês aqui. Eu não vou orar para Deus mandar ricos para esta igreja. Escute o que eu estou falando. Eu não vou orar para Deus mandar, eu me nego a orar para Deus mandar pessoas ricas para esta igreja. Eu vou orar para que Deus prospere a sua vida, para que você prospere, para que você enriqueça, para que você cresça, para que você prospere em tudo na sua vida.
E eu disse para eles, então coloque a tua vida no altar, porque só não vai prosperar por culpa sua, porque se você colocar a tua vida no altar, Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui dentro dessa igreja. E agora, recentemente, eu fiz mais ou menos uma pesquisa por cima lá, mais de 38% da igreja já se tornaram empresários. Imagina um negócio desse, irmão. Para pensar, uma igreja com quase 40% dos seus membros, tudo empresário. E tem um monte de empresa nova lá, e Deus está só que da empresa. Eu quase que toda semana sou chamado para orar por uma empresa. E eu falo, Deus manda mesmo. E tem sido umas coisas tão loucas assim, que de 3 em 3 meses, Deus tem acelerado processos. Uns dias atrás nós fomos novamente em outra empresa lá, que nós já tínhamos, eu contei isso aqui, uma vez que eu estive aqui, agora nós somos chamados novamente, porque a empresa já deu outra dobrada, já mudou outro nível nela. Um casalzinho jovem nos chamou lá, e eles mesmos se lembraram, o senhor lembra, bispo, como nós começamos essa empresa? Dentro de uma casa de Coab, toda abandonada, toda destruída, com duas impressorinhas emprestadas. E agora eles estão na empresa deles, com um barracão construído, cheio das impressoras e de maquinários mais top de linha que tem, tudo deles, comprado e pago, está lá dentro. E eles estão lá. E Deus está abençoando eles, me chamaram lá porque eles queriam participar da construção. Está assim. Toda semana é um empresário da igreja que me liga pedindo para mim ir lá, porque ele quer saber de que forma que ele pode ajudar na construção. Pastora, vai acontecer isso aqui também em nome do Senhor Jesus, porque eles vão aprender algo que nós já aprendemos lá. Lá nós não ofertamos por pressão ou por obrigação, lá nós ofertamos por propósito e por visão. Quando você entende isso, meu irmão, quando você pega esse segredo, essa chave espiritual de ofertar por propósito, por visão, o céu se abre na tua vida, o capeta fica furioso, porque ele não pode mais impedir o mover de Deus na tua vida financeira. As coisas começam a acontecer e começam a multiplicar mesmo. E Deus prospera mesmo. Prospera mesmo. Toda semana nós temos testemunhos fantásticos do que Deus está fazendo lá. Esse tempo atrás eu cometi até uma gafe lá, porque 2 irmãos doaram a mesma coisa e eu não lembrei. 2 empresas doaram todas as cubas para os banheiros da igreja. Uma me chamou primeiro e falou, bispo, todas as cubas lá, tudo que for no banheiro é por nossa conta. E eu me esqueci daquilo, cheguei na outra lá, o irmãozinho falou, bispo, tudo que for de coisa lá para o banheiro lá é por nossa conta. Os banheiros lá é a nossa empresa que vai montar tudo, para ficar tranquilo que é nosso os banheiros, nós que vamos fazer. E eu depois falei, meu Deus do céu, aí depois que eu falei na igreja que eu me lembrei. Aí eu falei, irmão, calma que tem coisa para todo mundo. Calma, vai ter tempo para todo mundo ofertar. Então um faz isso, outro faz aquilo. Aí outro irmão, um pintor lá que começou a construir umas casas também, já chegou em mim e falou, bispo, toda a parte administrativa aí, o senhor fica tranquilo que o acabamento é por minha conta. Então está sendo assim, todo dia tem alguém que entendeu que quando nós ofertamos por propósito e por visão, não por obrigação ou por pressão, o céu se abre sobre a nossa vida. O diabo vai tentar desanimar, vai tentar colocar você para baixo, mas você vai ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Diga comigo assim, o dinheiro, a prosperidade, se move e segue o propósito de Deus. Entendeu isso? A prosperidade segue o propósito de Deus. Se você está no propósito, ela vai chegar na tua vida em nome de Jesus. E quando eu falo prosperidade, entenda, estou falando de bênçãos materiais, físicas, emocionais, psicológicas, em todas as áreas da sua vida. Nós temos vivido um tempo de aceleração em todas as áreas na nossa igreja. Consegue entender isso? Amém? Amém? Então, amém. Então, vamos para cima, vamos mais um pouquinho. Então, queridos, em tempos difíceis, nós todos somos tentados a cansar e a desanimar. Isso acontece com todo mundo. Mas no Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e voarão como águias. Coloque a mão no topo do peito assim, ó. Feche os teus olhos. Diga assim comigo, Senhor Deus, são dias em que ouvimos falar o tempo todo, que são difíceis, palavras de desânimo, palavras que tentam minar a nossa fé,
palavras que tentam matar a nossa esperança, palavras que tentam matar os nossos sonhos, mas nesta noite, a tua palavra me diz, que no Senhor, eu ainda posso, todas as coisas, porque o Senhor é e sempre será, aquele que me fortalece, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Você crê mesmo? Glória a Deus, glória a Deus. Neemias, queridos, ele entendeu e ele não parou para dar ouvidos à voz das circunstâncias. Neemias não parou a obra que ele estava fazendo para dar ouvidos à voz de Tobias e Sanbalates. Um dos grandes problemas que pode acontecer na vida de um cristão é ele parar de ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz da circunstância. É ele deixar de crer naquilo que Deus está falando para ele, para crer naquilo que o diabo está falando. Esses dias eu falei com uma irmã da igreja, ela mandou uma mensagem para mim em crise, porque ela deduziu, por uma fala da médica, ela deduziu que talvez a filha dela pudesse voltar a ter uma complicação de saúde. E a filha já tinha recebido a cura de um câncer. E eu falei para ela, filha, em quem você vai crer agora? Na voz da circunstância ou na voz de Deus? Porque Deus já disse que a tua filha está curada. A circunstância está falando aí para você ter dúvida. Quem que você vai crer? 2 horas depois ela mandou uma mensagem, bispo, foi só um alarme falso realmente. Não tem nada daquilo que eu imaginava. Deus realmente fez um milagre. Por que eu estou te contando isso? Porque o diabo sempre tenta essa estratégia maligna dele. De mandar conversinhas como Tobias e Sanbalate. Olha, a obra que você está fazendo não vai dar certo. Teu casamento não vai dar certo. Tua empresa não vai dar certo. Teu sonho não vai dar certo. Teu projeto não vai dar certo. O que você está fazendo não vai ter condições, isso não vai resistir. A crise vai te matar. Você está pensando o quê? Você vai ver, esse ano você ainda consegue. O ano que vem, 2027, você vai ver, vai quebrar o inferno. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós não quebraremos coisa nenhuma. Nós cresceremos e avançaremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó continua sendo o nosso refúgio. Jeová Jireh, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, um Deus de milagres em tempos difíceis. É só olharmos para a vida de Isaac, que em tempos de crise, em tempos de seca, a Bíblia diz que ele semeou naquela mesma terra. Eu gosto muito dessa palavra, porque o texto faz questão de enfatizar, em tempos de seca, e houve grande seca novamente. Olha o que o texto fala, e houve seca novamente naquela terra, e semeou Isaac naquela mesma terra o quê? Na mesma terra que todos estavam semeando, mas não conseguia colher, porque não germinava, porque não brotava, porque estava seco. Mas a Bíblia diz que quando Isaac, em sua fidelidade, em sua obediência, ele semeou naquela mesma terra, naquela mesma seca, Deus o prosperou, e ele colheu, e a Bíblia diz, e ele enriqueceu-se grandemente, porque Deus o abençoou. Eu quero declarar sobre a tua vida, levanta essa mão agora, pelo amor de Deus, levanta essa mão agora, e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que não importa a situação deste país, não importa a situação deste planeta Terra, Deus será com você, e você vai prosperar, você vai crescer. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te dar planos, vai te dar inteligência para construir, para criar, e você vai fazer diferença. Deus vai fazer diferença na tua vida, porque está escrito em Malaquias, então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus vai fazer diferença na sua vida. Aleluia. Deus vai fazer diferença, não importa, deixa falar, mas está difícil para você. Em Deus eu posso todas as coisas. Mas os tempos agora são complicados para quem não está em Deus, porque Deus transforma tempos difíceis em tempos de bonança. Nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de milagres.
Aleluia! Nós precisamos crer e viver o que Deus está fazendo. Esse tempo atrás eu fui chamado numa casa para orar por uma família. E a pessoa falou assim para mim: bispo, o senhor se lembra daquela palavra que o senhor liberou semana passada, na quarta-feira? Eu falei: me lembro. Eu tomei posse daquela palavra, bispo. E Deus me deu uma estratégia. E eu comecei a orar semana passada por isso. Quando foi essa semana, Deus já abriu uma porta na minha vida. E eu já estou trabalhando num projeto extraordinário que Deus me deu. Deixa eu te dar uma novidade para você. Deus está dando espírito de criação para o povo dele. Espírito de sabedoria para você criar coisas novas, para você inovar, para você sair na frente. Porque o povo de Deus é o povo cabeça e não cauda. Esta é a palavra sobre as nossas vidas. Mas não cruze os braços. E não pare para dar ouvido à voz das circunstâncias. Neemias não quis nem saber. Ele falou para Tobi Sambalate: eu não tenho tempo a perder, porque eu estou imbuído em uma grande obra. Então não pare para ouvir quem não tem compromisso com Deus. Está me ouvindo? Não pare para dar ouvidos para quem não tem compromisso com Deus. Os Tobias e Sambalates ainda estão por aí. E eles vêm tentando minar os nossos corações. Principalmente colocando dúvida em relação àquilo que é espiritual. Não dê ouvido para quem não tem compromisso com Deus. Senta-se na roda daqueles que te puxam para o céu. Daqueles que te puxam para a terra, sai fora, meu irmão. Não é tempo para isso, não temos tempo a perder. Neemias deixou bem claro isso: eu não tenho tempo a perder, eu estou envolvido em uma grande obra. Se você fizer isso, o desânimo não vai te vencer, o cansaço não vai te vencer, e o projeto de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas. Pode ter certeza disso. E por último, e já caminhando para o final, agora eu quero pedir para que toda a liderança da igreja se coloque de pé. Todos aqueles que são líderes de célula, de grupo de ministério, de alguma área da igreja, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por gentileza. Neemias, ele exerce, e esta é a última chave que o texto nos dá, ele nos dá um exemplo de uma liderança que serve por propósito, uma liderança de exemplo, uma liderança que sacrificial. Ele nos ensina como líderes que nós devemos ser exemplos. Então, líderes da PIB de Jales, entenda uma coisa: Deus os levantou para ser uma elite do exército de Deus aqui nesta cidade. E vocês ensinarão pelo exemplo. Neemias foi intitulado como governador naquela terra. E esse título de governador conferia a ele algumas prerrogativas. Como, por exemplo, ter uma casa especial, ter um salário, ter servos, ter funcionários. Ele poderia ter tudo isso, porque a prerrogativa de governador naquele momento lhe garantia isso. Mas ele abdicou de tudo isso para não ser pesado naquele momento, naquela obra. Ele se prontificou para servir e ser exemplo em tudo. Ele era o primeiro a ajudar, ele pagou o funcionário do bolso dele, ele ofertou do bolso dele para a construção, ele fez muitas coisas nesse sentido. Ele nos deu um exemplo de uma liderança sacrificial, uma liderança que serve pelo exemplo. Em Auriflama nós procuramos fazer isso, e começa comigo. Começa comigo. Quando nós vamos levantar uma oferta lá, a primeira oferta é minha e depois da liderança da igreja. Porque a igreja tem que confiar nos líderes que ele tem. E a igreja confia em nós não pelo que nós falamos, mas por aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então vocês precisam gerar essa liderança de exemplo, por exemplo. Ensinar
pelo testemunho. E eu quero crer que todas as vezes que for falar de uma oferta nesta igreja, a liderança será a primeira a se levantar e vir para frente ofertar, demonstrando que vocês também estão comprometidos com esta obra, porque daí a igreja toda vai atrás de vocês. Pode se sentar, queridos. Então esse é o quarto ponto, que o exemplo vem de cima. Diga comigo, o exemplo vem de cima. Uma liderança que ensina pelo exemplo e não pelo aquilo que fala. E isso é muito triste, porque eu já passei por isso. De ser liderado por alguém que era praticamente dizia assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E nós, líderes cristãos, temos que ensinar pelo nosso exemplo. Eu, além de bispo da igreja, eu sou diretor de uma escola. E quando eu chego na escola, em algum ambiente, às vezes eles estão até com algumas brincadeirinhas, alguma piadinha, alguma coisinha que não é conveniente. Se eu chego lá, na hora morre a conversa. Eu sou do tipo esparrama a roda para isso. Esparrama a roda. Já abre um para o lado, já a conversa murcha, já fica sem graça. Porque, meu irmão, eu não tolero e não pactuo com aquilo que não edifica a minha vida. E eu ensino, por exemplo, eu não falo nada e não faço nada que não seja para ensinar. E é por isso que eles me respeitam até hoje. Já tem 20 anos que eu estou dentro daquela escola. E eles me respeitam, muito por isso. Então nós precisamos ensinar, dentro e fora da igreja, ensinarmos por testemunho, por aquilo que somos. Dou aconselhamento lá dentro da academia, dou aconselhamento dentro do banco, vou nas empresas prestar mentoria e auxiliar e orar com eles, e em todo o tempo eu procuro ser um exemplo do reino de Deus aqui na terra. Então, líderes, Neemias nos deu este exemplo. Ele nos ensinou claramente que o exemplo vem de cima para tudo. Então, principalmente neste momento de construção, a liderança é a primeira a estar abraçada nesta obra. Não pode ser diferente. Porque daí os demais, todos com certeza abraçarão junto com vocês. Amém, queridos? Se coloque de pé então em nome de Jesus. Então guarde bem isto. Quando a igreja vê a liderança se movendo em fé e em generosidade, ela parte atrás. E nós não teremos dificuldade nenhuma com isso. E todos nós vamos, cada um, levantar a nossa parte em frente à nossa casa. Então a grande pergunta hoje é: quando que você começa com a parte que está de frente com a sua casa? Não é nem se você vai, porque todos já disseram que vão. A grande questão é quando que você já vai começar a levantar a sua parte deste muro. Quando é que você já começa a levantar a tua parte deste muro? Porque nós temos pressa e Deus tem urgência nisso, e Deus vai acelerar processos para que você acelere na tua vida também. Guarde bem esse texto de Amós 9:13. Deus está acelerando processos neste lugar. Deus está acelerando processos na sua vida. Eu disse aqui de manhã que eu fui numa empresa orar, e eu fui numa fase bem embrionária. E sinceramente, para ser bem sincero para vocês, eu não entendi muito bem o que era aquilo que eu estava vendo diante de mim, quando o jovem empreendedor me disse: bispo, isso aqui é a minha empresa. No fundo da casa da mãe dele, em cima de um tanque de lavar roupa, um pedaço de tábua com algumas peças que ele havia feito. E ele disse: isso aqui é a minha empresa. E eu amei. O senhor ora pela minha empresa? Eu falei: eu oro. Eu oro. Vamos orar. E eu orei junto com ele, a mãe dele, o irmão dele. Oramos por aquela empresa. E agora, 3 para 4 meses, ele me liga para voltar lá, e eu volto lá. E ele fala: bispo, eu quero levar o senhor agora na minha empresa. Aí ele sai pelo fundo da casa, abriu um portão
que dá acesso para o quintal do vizinho. Eu fiquei meio sem entender. E ele olhou para mim e falou assim: o senhor está vendo essa casa aqui, esse quintal todo agora? Eu falei: sim. Ele falou: então, a dona ligou para minha mãe e disse que ela recebeu isso aqui como herança e que ela não vai usar isso aqui, que ela não tem como cuidar e ela não sabe o que fazer. Se eu queria ficar com isso aqui só para cuidar desta casa. E a empresa dele estava toda estruturada dentro da casa já, tudo organizado, tudo setorizado, tudo organizado, com armário, com tudo, produção, linha de produção, tudo certinho já com funcionário, a mãe trabalhando para ele, um monte já de coisas que ele havia produzido, uma mais bonita que a outra. E ele falou assim para mim: bispo, estou vendendo mais de 300 a 400 peças por mês. Isso está dando para ele uma renda de quase 20 mil reais por mês. Para alguém que estava desempregado. Para alguém que estava desempregado. Orei por ele naquele dia, isso foi numa segunda-feira à tarde. Daí elogiei algumas peças, vi umas peças muito lindas mesmo que ele fez lá. Quando foi na terça-feira ele me liga: bispo, onde o senhor está? Eu falei: acabei de chegar em casa. Ele falou: quero levar um presente para o senhor. Sabe aquelas peças que o senhor viu aqui ontem e achou muito bonito? Eu falei: sim, são todas do Senhor. Eu quero abençoar a vida do Senhor, porque ontem o senhor orou aqui, meia hora depois o advogado meu ligou. Eu estava com a causa na justiça já há quase 10 anos, dada como perdida. O advogado me ligou dizendo que eu já ganhei a causa, o dinheiro já está depositado, era para me passar a conta Pix para ele, que já ia fazer o depósito. Bispo, é um belo de um dinheiro. Deus está acelerando o processo, meu irmão. Deus está acelerando processos. E eu quero chamar agora aqui à frente aquelas pessoas que estão com alguma coisa travada nas suas vidas, na área profissional, financeira, qualquer área da sua vida. Se você sente que tem algo travado, venha para frente, eu quero orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. É um tempo de aceleração. É um tempo de aceleração na sua vida. Venha para cá, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Vamos destravar isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero impartir com você, quero dividir com você aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas lá, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode chegar mais para frente, venha mais para frente, venha mais para frente, em nome de Jesus. Tempo de aceleração para as nossas vidas. Mas para isso, entenda o altar em primeiro lugar na sua vida. Tenha sempre esse senso de coparticipação, de propriedade, que isso aqui é teu, não é da pastora Amélia, não é da diretoria, mas é de todos vocês. Entenda, querido, o desânimo vai tentar te desmorecer, mas você não vai ceder. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece em todo o tempo. E líderes, não deixem de ser exemplo em tudo para este povo, porque eles seguirão uma geração de líderes diferenciados para este tempo. Feche os teus olhos agora, feche os teus olhos. Coloque agora diante de Deus agora aquilo que você sente que está travado na sua vida, aquilo que não está de repente andando como deveria andar. Coloque agora diante de Deus, apresente agora diante de Deus em nome de Jesus, que eu quero estar orando pela tua vida neste momento. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a tua palavra, Senhor. Eu não estou dizendo segundo o que eu penso, segundo, ó Deus, o meu entendimento, mas eu estou orando nesta noite conforme a tua palavra de Oséias 9:13, que o Senhor é um Deus que acelera processos, o Senhor é um Deus que acelera, ó Deus, o tempo na nossa vida, o Senhor é um Deus de aceleração profética, espiritual e em todas as áreas das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, há homens e mulheres aqui nesta noite que ouviram a tua palavra, que entenderam, ó Deus, que precisam de um toque sobrenatural do Senhor nesta noite na vida deles.
em áreas de suas vidas que precisam ser destravadas, que precisam ser acionadas, que precisam ser aceleradas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os teus filhos nesta noite, ó Deus, sejam tocados pelos céus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos agora, para ir, ó Deus, ao encontro da vida dos teus filhos, de tudo aquilo que pertence a eles, a empresa, a família, Deus, todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Pai, para que não haja nada que venha travar, que venha bloquear, que venha impedir, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, demônios que estavam travando a vida deste povo, espíritos imundos, obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, palavras de maldição, toda obra de Satanás gerada contra estas vidas, para travar, para segurar, para fazer desistir, para fazer retroceder, eu quebro agora na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quebrado está, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu libero nesta noite uma palavra de crescimento, de aceleração, Deus, de portas abertas, de céus abertos, de milagres, ó Deus, em todas as áreas da vida destes homens e mulheres, que eles venham experimentar céu na terra, que eles venham experimentar o tempo do sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro a Deus, declarando que eles viverão, Pai, que eles viverão neste ano ainda, Deus, os melhores dias das vidas deles. Eu quero declarar sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que eles irão viver neste ano ainda os melhores dias, as melhores colheitas, Pai, milagres extraordinários, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Coloque a mão sobre o teu peito agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que os meus ouvidos, as minhas emoções, a minha mente, eu não entregarei à voz das circunstâncias, mas em todo o tempo estarei focado e empenhado na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Queridos, eu vou fazer algo aqui que eu não sou bom não, mas eu vou tentar. Vocês já viram aqueles videozinhos do TikTok que fala assim: isso aqui é a loja do meu pai, ele vende isso, se você quiser, tá aí. Eu sei escrever livro, mas eu não sei vender não. E já vendi um bocado, mas não sou muito bom nisso. Eu trouxe algumas devocionais, tenho poucas na verdade, porque graças a Deus, das 3 tiragens que eu fiz, eu só tenho mais umas 60 ali. Eu trouxe só umas 30, porque eu tenho que mandar umas para a Alemanha e para a Inglaterra amanhã na segunda-feira. E eu trouxe algumas. Se alguém tiver interessado, ainda tenho algumas últimas devocionais. E eu tenho visto por aí, graças a Deus, um bom feedback do que as pessoas estão me dizendo a respeito do que estão lendo. Estão gostando bastante. Eu fiquei bastante feliz com esse trabalho que Deus me deu a alegria de construir. Já estou preparando a segunda, já acertei com a editora, já entrou em contato comigo, já fechamos o contrato. Deve sair em dezembro, deve sair uma nova devocional. E Deus me deu, está acelerando o processo, está na minha vida. Eu estava com um livro sobre liderança já há uns 10 anos na gaveta, e saiu agora. Vai sair um livro de liderança muito bacana para o ano que vem também. Então, para dezembro, segunda quinzena desse ano, vamos ter uma nova devocional e um livro de liderança. É um livro de liderança meio fora da curva. Depois vocês vão entender o porquê que eu falo que é meio fora da curva. Até a devocional que vai sair agora, vai sair uma devocional um pouco fora da curva. Porque uma das coisas que eu pedi para Deus é que eu não queria fazer uma devocional como todas as outras. Se fosse para me fazer, então que era para me fazer algo diferente, que Ele me desse uma direção bem diferente. E vocês vão ver em dezembro a nova devocional, Café com Deus, vai ser algo meio fora da curva. E está saindo um livro de liderança aí, o tema é liderança descomplicada.
depois você vai entender por que a miscelânea que Deus fez comigo nesse livro, vai ser algo extraordinário. Se prepare em dezembro, se Deus quiser, você vai adquirir o seu, em nome de Jesus. Obrigado, pastora, Deus abençoe. Glória a Deus.